cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre leitura e o projeto Leve-me, que a Biblioteca Universitária Professor Martinho Cardoso da Veiga colocou recentemente em prática. A ideia é emprestar livros sem prazo de devolução. Mas quem vai falar sobre esses assuntos são a bibliotecária Daniela Rohr e o diretor da biblioteca, Darlan Gevaer Schmidt. Antes de começar a nossa conversa, vamos dar uma rápida resumida neste projeto, Leva-me, que entrou em prática há poucos dias e por meio deles é possível destinar à comunidade acadêmica e demais usuários os livros recebidos por meio de doações e que não foram selecionados para compor o acervo. Os livros que podem ser levados sem empréstimos e sem prazo de devolução serão deixados em uma caixa no setor de guarda-volumes e quem gostar de algum deles pode levar gratuitamente. Então, feito este resumo da ideia do projeto, vamos começar a nossa conversa sobre quais são os temas e áreas desses livros do projeto Leva-me. Vou começar aqui com a nossa bibliotecária e, claro, agradecer a sua presença, Daniela, aqui no nosso Cidadania e Debate e começar te perguntando quais são os temas desses livros que estão lá na biblioteca. Na verdade, os temas são os mais diversos que você pode imaginar, né? São livros que nós recebemos de doação, então a comunidade doa coisas de todos os tipos, todas as áreas do conhecimento. Temos literatura, temos livros de filosofia, de psicologia, de administração, de direito. Enfim, as áreas são todas. E o projeto começou a valer a partir de quando? A gente iniciou ele no começo de março, se eu não me engano, valendo assim. Ano passado a gente fez uma pré-experiência na Semana do Livro da Biblioteca, mas a gente fez diferente, a gente montou espaços em 3 blocos aqui da universidade e disponibilizou os livros, né, dos cursos, das áreas dos cursos que tinham nesses blocos em um local específico durante uma semana inteira. E aí deu muito certo e agora a gente mantém o projeto dentro da biblioteca mesmo. Darlan, boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez no Cidadania em Debate. Quando que vocês começaram a maturar esse projeto ou ele já vinha acontecendo em outras oportunidades? Boa noite, Carlos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de falar pelo Cidadania em Debate. Na verdade, a Biblioteca Universitária sempre recebeu doações, né, desde sua fundação. A sua fundação começa com uma doação. Né? O professor Martinho Cardoso da Veiga, que nos dá o nome e faz a primeira doação de livros que compõem o primeiro acervo da universidade. Entretanto, de um tempo para cá, nós temos notado que essa doação aumentou consideravelmente e nem sempre o material que vinha para nós era um material que nos servia de alguma forma. Por N motivos, na verdade, né? Por motivos dos mais diversos. Todos eles baseados em uma resolução interna que nós temos, que é a resolução que foi aprovada em 2012, que normatiza essa condição do que receber e de como receber, e de que forma, o que é interessante para nós e outros fatores. Nesse caso, o material chega para nós fizemos uma primeira triagem do que nós podemos, o que não tem traça, o que não tem qualquer outro inseto, o que não está molhado, o que está bem conservado, né? Esse material fica conosco, o outro material nós já damos o descarte, né? Fazíamos isso até março agora, dávamos o descarte já naquele momento ali, nem aceitávamos o material. Depois, esse material entrava, a gente fazia uma pré-seleção desse material, via o que era importante, o que entrava no acervo, alguma coisa entrava no acervo, outra coisa não entrava no acervo, outra quantidade entrava no acervo, e dali nós fomentávamos, nós contamos, na verdade, 28 espaços de leitura no Vale do Itajaí, entre eles asilos, postos de saúde, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, até um programa de rádio em literatura alemã, em Rio do Sul, nós encaminhávamos livros para eles, livros em alemão, para eles fazerem sorteio para as pessoas. Então, isso tudo fomentava espaço de leitura. A gente encaminhava, as pessoas iam buscar o material, então a gente não encaminhava o material para eles, elas iam buscar muitas vezes. Então, isso gerou
a gente continua ainda fomentando esse espaço, mas a ideia era fazer com que esse material, que muitas vezes é um material muito interessante, mas é um material que para a universidade, ou nós já temos, ou às vezes são edições anteriores, ou algumas demandas não nos atendem de alguma forma, mas que pode atender a comunidade acadêmica em geral, a comunidade que frequenta a biblioteca. Então o Leve-me veio na ideia de suprimir também essa demanda desse espaço que estava ausente, na verdade, de entregar para a comunidade também, entregar para aquele que frequenta a biblioteca também uma possibilidade de leitura como essa, né? E esses livros que vocês, que a biblioteca está fazendo, quase que uma doação, né? Sim. Quem pode pegá-los? Ou seja, é preciso ser um universitário, ter o acesso à senha, essas coisas todas? Ou quando a gente fala em comunidade geral, são as pessoas que vêm de fora para ler os livros na biblioteca? E como que funciona? Qualquer pessoa pode pegar. Quem é frequentador da biblioteca, independente tendo ou não vínculo com a universidade, pode retirar o material ali. É sempre bom lembrar, Carlos, que a biblioteca é o espaço mais público dessa universidade. Né? O espaço mais público dessa universidade, onde todas as pessoas podem entrar, pesquisar, fazer sua leitura, ter acesso ao acervo. Lógico, temos alguns serviços que são serviços destinados à comunidade acadêmica, sem dúvida nenhuma. Né? A própria condição do empréstimo, não é possível nesse momento emprestar para toda a comunidade, entretanto só para a comunidade acadêmica e outros serviços. Mas a possibilidade da pessoa entrar na biblioteca, o horário em que a gente abre, sair o horário em que a gente fecha e fazer as suas leituras, suas pesquisas, sem problema nenhum, qualquer pessoa da comunidade. Então, a pessoa da comunidade, a partir do momento em que ela entra dentro da biblioteca, ela já passa a ter acesso a esse serviço também do Leve, na verdade, a essa possibilidade de levar esse material. A biblioteca, aliás, a biblioteca da FURB é uma das melhores bibliotecas de Santa Catarina, disparadamente. Alguns pesquisadores, e eu sou um exemplo desses pesquisadores, muitas vezes fica catando o livro, aí vou pesquisar na biblioteca. A biblioteca da FURB tem. A biblioteca da FURB, Daniela, ela deve receber muitos livros, né, com as doações, mas também adquire muitos livros, né? Vocês têm uma noção durante o ano do que passa ou que chega de livros na biblioteca? Essa dimensão é muito grande, né? A gente tem média. Tu tem esse número? Permite eu responder? Sim, a gente tem essa... Em média, nós entramos no nosso acervo em média de 5 mil livros por ano. Por ano? Mais ou menos 5 mil, 6 mil. É muito relativo isso, né? Entre doações, entre permutas, entre aquisições, né? Então, isso é uma quantidade considerável de material, né? Vindo das sugestões dos docentes, vindo da própria condição de doação do que entra e vindo da possibilidade de recebimento, doações de maneira geral, aí lógico, entre as outras universidades, editoras, que às vezes fazem doações também. Então, em média, esse é o cenário que entre 5 mil, 6 mil livros, mais ou menos, por ano é o que acontece que não entra no acervo, basicamente. Né? Esses são dados... A média tem sido essa nos últimos anos. Início dos anos 2000, na primeira década de 2000, né, a universidade teve um investimento bem considerável, no final dos anos 90, dá até para dizer, um considerável no acervo. Então, o acervo foi comprado muita coisa, muito material. Então, esse valor, os números eram números muito maiores do que esse, né, de acervo. Então, você tinha entradas anuais de 30, 40 mil livros, na verdade. Então, foi onde nós conseguimos ter esse boom de crescimento enquanto biblioteca. Né? Hoje, o que nós fizemos, na verdade, nós mantemos as nossas coleções, nós, né, atualizamos as nossas coleções. Né? Então, essa é a ideia de fazer, atualizar as coleções e tentar fomentar o máximo possível aquilo que a universidade se propõe. Ensino, pesquisa, extensão e cultura. Né? Essa é a ideia do acervo da biblioteca. Então, a possibilidade da doação, a possibilidade do leitor assíduo, porque o leitor assíduo sabe que a universidade está fazendo isso, é uma forma também de não só aumentar o número de alunos da FURB pesquisando ali na biblioteca, mas também de aumentar o número de leitores da comunidade, né? É uma estratégia, né? Com certeza. A biblioteca da FURB, ela acaba sendo, como eu falei antes, ela é uma referência aqui na região toda, seja pelo tamanho, seja pela qualidade do acervo.
seja pela estrutura que ela oferece também, para tu sentar lá, estudar, enfim, confortavelmente, sem nenhum tipo de problema. Ô Daniela, ali quando entra na biblioteca, essas caixas, elas estão ali onde ficam os guardas-volume? Isso, tem um guarda-volumes e tem uma mesa com uma caixa, uma só, e um cartaz explicando o que é o projeto, né? E a gente alimenta essa caixa ao longo do dia. Aí conforme for saindo o material. O leitor, ele vai ali, ele pode olhar ou tem alguém que vai auxiliá-lo? Como é que fica? Fica à vontade ali? Ele fica à vontade, ele pode olhar e escolher e não tem ninguém interferindo. Se ele tiver dúvida, é claro que ele nos procura e pergunta, né? Mas a princípio não tem ninguém lá para orientar, assim, Pega especificamente. o livro, gostou, levou. Isso, pode levar. Se achar que deve devolver, devolve. Se não tem. A princípio é bem livre, assim. A gente coloca uma identificação também dentro do livro, né, para esclarecer que aquele é um livro desse projeto. Até porque se ele for devolvido de novo, daí a gente já sabe que ele já passou por todo o processo de seleção ali da biblioteca, né? E é isso, assim, é bem simples, na verdade, a proposta, né? O Darlan estava comentando que é possível, inclusive, encontrar ali algumas obras no alemão, né? Está ali também no projeto. É possível encontrar também alguma coisa assim. Na verdade, nós temos uma grande coleção de alemão, na verdade. A gente sempre procura buscar o apoio da própria universidade, das pessoas que estão vinculadas basicamente ao curso de alemão, né? Letras alemão, para saber se esse material, esse material é interessante termos dentro do acervo, quando tem essa avaliação, esse critério. Então, esse material entra no acervo, esse material não entra no acervo. Aquilo que não entrar no acervo por diversas demandas, ele passa a entrar no Levin também. Então, existe a possibilidade de tu ter não só o alemão, mas outras línguas também, na verdade, né? Então, é sempre bom lembrar que um processo de seleção acontece, né? Nós mudamos também a sistemática de doação nossa agora também, né? A doação acontece agora de que forma? A pessoa que quer fazer a doação, ela entra em contato conosco, no caso, né? Ela preenche uma lista, na verdade, dizendo o que ela vai doar. Nós fizemos a avaliação dessa lista, né? E aí mandamos para ela, olha, a gente vai aceitar esses volumes aqui. E aí já pontuamos, olha, esses volumes aqui nós vamos aceitar, esses aqui existe a possibilidade, talvez, a gente pode disponibilizar ele para o Levme, ou disponibilizar ele para essas outras 28 espaços de 28, que talvez cresça, que sejam mais, com certeza, espaços de leitura na região, para que possa ser destinado também. Olha, nós não vamos aceitar por esses motivos, mas talvez caiba nesse espaço aqui. Mas talvez caiba no Levme. Se encarrega se encarrega de fazer a distribuição. A gente faz, o que a gente faz, na verdade, assim, a gente entra em contato com a instituição, por exemplo, né, no caso de rodeio, nós tínhamos um dos nossos colaboradores que ia para rodeio, os servidores, ele ia para rodeio constantemente. Então, ele tinha contato, tem familiares lá, ele tinha contato com o rodeio e entrou em contato com a biblioteca, não, nós temos interesse sim, queremos sim. E aí, encaminhamos para eles. E aí, assim vai, depende muito do que é cada dinâmica, de como fica o espaço. Se outra cidade tiver interesse em receber, sim, se tiver, só entrar em contato, tranquilamente. Se a gente tiver disponibilidade, se a gente tiver como encaminhar, né, a gente faz. Então, essa é a dinâmica de como funcionar. Então, o processo de doação também funciona dessa maneira. Antes as pessoas chegavam e literalmente algumas depositavam lá e pronto, acabou, a gente não sabia nem o que tinha. Então agora a gente já dá a orientação de que, olha, não adianta, porque o que acontece? A pessoa às vezes encaminha na maior da boa vontade, sempre na maior da boa vontade. Entretanto, eu receber um material com traça é complicado, porque isso numa biblioteca de 410 mil volumes entrando dentro desse espaço ali, se prolifera muito rapidamente, mesmo com todo o processo de tetetização em dia, mesmo com temperatura constante, mesmo com tudo, mas acaba criando, você vai pegar em alguns lugares. Então, a gente procura evitar isso, deixar claro, olha, não dá para encaminhar com traça, não dá para encaminhar com... não, mas é um livro de uma obra rara, uma situação que eu quero fazer a doação. Aí a pessoa vem, procura um dos nossos profissionais, vai conversar com a gente vai ver a viabilidade de restauração, vamos conversar. Beleza, perfeito. Mas não estava acontecendo dessa maneira, sabe? Estava acontecendo assim, as pessoas estavam, na verdade, entregando para a gente um material independente da condição dele estar. Isso é muito complicado para a biblioteca, é muito complicado para a gente receber. Não estamos dizendo que não queremos receber. Entretanto, a gente tem que seguir alguns padrões para poder manter isso de uma forma mais plausível para todo mundo, né? Bom, você que está acompanhando o Cidadania em Debate, percebeu que a gente está falando aqui de um projeto da Biblioteca Universitária da FURB que possibilita que você venha à universidade, dê uma espiada, vai ter uns livros na entrada do espaço da universidade, que é no Campus 1, aqui da FURB, entre a Rua São Paulo e Antônio da Veiga.
e ali se agradar em algum daqueles livros, você é convidado a levá-lo. Simples assim. É só olhar dentro desse projeto Leve-me, que a gente está falando aqui no Cidadania em Debate. Bom, a gente vai fazer um intervalo e na volta a gente vai continuar falando de leitura, vamos continuar falando da biblioteca aqui da FURB e, claro, vamos levantar alguns pontos aqui bem interessantes para ser conversado no programa de hoje. A gente já retorna.